Olá, meninos! Vamos lá? Oficina de texto. Como de costume, em cada oficina a gente trabalha um gênero textual diferente. E hoje a gente vai trabalhar reportagem. Ele é um gênero muito importante do jornalismo que, ao lado da notícia, eles são os textos mais importantes porque representam uma função principal do jornalismo, que é informar. Reportagem é muito semelhante à notícia, porque ambos os textos têm como princípio o quê? A informação. Contudo, quando a gente pensa na notícia, ele é um texto mais curto, ele é rápido, ela tem a ver com a urgência do tempo, com a necessidade de mostrar aquilo que acabou de acontecer, tá? Com a importância de dar informação primeiro. Quem já ouviu falar em furo de reportagem? Quando um jornal apresenta uma notícia que ninguém sabia sobre aquilo, ou seja, foram os primeiros a falar sobre aquilo. Isso é furo de reportagem, quando é o primeiro a falar sobre a notícia. Reportagem, ele não precisa necessariamente ser rápido. Ao contrário, é um texto mais extenso, mais aprofundado do que a notícia, dá muito mais informações pra gente, tá? Só porque, assim como a notícia, ele responde algumas perguntas. Quem, por quê, onde, como, umas perguntinhas básicas para a construção do texto, como: onde aconteceu? O que foi que aconteceu? Com quem aconteceu? Por que aconteceu, certo? São algumas questões básicas para a construção, seja da notícia ou seja da reportagem, tá bom? Então vamos continuar. No caso da reportagem, o que acontece? Como se trata de um texto mais longo, a gente responde essas perguntinhas, o que, o quem, como, com mais informações, tá? E uma dica importante para você absorver bem esse gênero: leia bastante, tá? Leia, porque você vai começar a perceber dentro dessas reportagens tudo isso que eu falei para vocês. Em que momento aparece quem, o que, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. Aí depois vale a pena a gente comparar com uma notícia para perceber como a notícia é muito mais sucinta, é muito mais resumida, e a reportagem é aprofundada, traz informações com muito mais detalhes para vocês, tá? Por exemplo, uma situação em que uma celebridade morre, aconteceu da pessoa falecer, tá? A notícia vai trazer as primeiras informações, as mais básicas, para que as pessoas fiquem sabendo. Mas, a notícia não informa como aconteceu, de que forma que foi, de que foi, tá? As causas. Porque se acabou de acontecer, essas causas ainda não são muito conhecidas. Se for uma reportagem, é um texto mais demorado, mais aprofundado, mais detalhado. Então, a investigação vai ser maior. Aí vem o sentido. Por que esse fato ocorreu? Como que ele ocorreu? Pode ser melhor respondido porque foi investigado, tá? Nesse mundo jornalístico, a gente tem a reportagem informativa e a reportagem opinativa, tá? Porque, às vezes, a definição de reportagem acaba sendo um pouco complexa justamente porque, em princípio, a reportagem é um gênero informativo. Aí a gente percebe que algumas publicações acabam tornando esse texto mais do que informativo, ou seja, sugere um posicionamento, mostra uma opinião, isso é opinativo. Porque o simples fato de você escolher uma palavra já faz com que o texto apresente uma perspectiva diferente, tá? Então, a escolha das palavras, ela muda totalmente a perspectiva dessa reportagem, tá? Mas, em princípio, como eu já disse antes, a gente pode dizer que reportagem é um texto informativo, tá?
Você já deve ter visto na televisão, nos jornais, vários casos de escândalos, de política, de crime, sendo noticiada pelo jornal antes mesmo da investigação policial chegar. O que acontece? É o papel do jornalista investigar. Então, ele vai atrás das informações e ele obtém algumas fontes, aquelas pessoas que ajudam a buscar essa informação, que estão ali próximos do que aconteceu, então vão chegar mais rápido, vão passar essa fonte mais rápido para eles, tá? Por isso, muitas vezes, o jornalismo chega antes que os próprios investigadores. Então, fixa isso na sua cabeça. Um jornalista é, antes de tudo, um investigador curioso que vai atrás das informações, tá? E para construir esse texto, ele vai utilizar depoimento das pessoas, que muitas vezes elas nem se identificam, mas, que mais? Ele vai se valer de fatos históricos, de dados estatísticos, de números científicos, qualquer informação que ele encontre disponível na sociedade que vai ajudar na construção de uma história, tá? E, querendo ou não, existe um texto que é expositivo, tá? E por trás desse texto existe uma narrativa de como esse fato está sendo contado, tá bom? Então, vimos hoje reportagem e a gente vai criar então uma reportagem. Antes disso, vocês vão me ajudar a analisar uma, tá bom? Que eu vou apresentar para vocês, para que a gente encontre todas essas informações que eu comentei com vocês, tá bom? Vamos lá então, meninos. Eu preciso que vocês analisem comigo então um pequeno texto. Vamos lá? Venezuela. Ladrões roubam animais de zoo para comer, diz polícia. Bichos de ao menos 10 espécies foram levados, incluindo um búfalo que foi cortado em pedaços. Da redação, em 17 de agosto de 2017, às 16 horas, publicado em 17 de agosto de 2017, 11 horas e 24 minutos. Vamos lá, o que eu quero que vocês percebam? De início, essa é uma reportagem, certo? Onde eu apresento o meu título, que vem em letra destacada. Eu apresento uma linha fina, que é a que resume tudo que vai ser dito aqui embaixo. Eu tenho a assinatura dessa reportagem, que foi uma redação, ou seja, foi um conjunto de pessoas que escreveu isso aqui, tá? Em 17 de agosto de 2017. Uma reportagem costuma trazer para a gente também, quando impressa ou publicada em um site, imagens relacionadas ao tema. Aqui nós vemos 2 animais e a legenda: Antas, no Zoológico Metropolitano de Zulia, em Maracaibo, na Venezuela, tá? Uma foto tirada por Isaac Urrutia e Reuters. Agora vamos ler essa reportagem. Um caso de roubo de animais no Zoológico Metropolitano de Maracaibo, estado de Zulia, oeste da Venezuela, intriga as autoridades da região. Há suspeitas de que eles tenham sido levados como comida, o que pode ser mais uma evidência do estado de fome de parte da população em um país que luta contra a escassez de alimentos. A polícia disse que 2 caititus, similares em aparência a javalis, foram roubados durante o fim de semana. Supomos que eles tenham sido levados por quem tinha a intenção de comê-los, disse na terça-feira Luiz Morales, membro da Polícia Nacional de Zulia. Segundo o chefe do zoológico, Leonardo Nunes, nas últimas semanas, ao menos 10 espécies foram levadas do local, entre elas um búfalo que teria sido cortado em pedaços. Nunes avalia que a ação é coordenada por traficantes de drogas. Eles levam tudo aqui, disse em entrevista nessa quarta-feira.
Maurício Castillo, um ex-diretor do zoológico, lembrou que ladrões também já roubaram 2 antas, animais ameaçados de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A crise na Venezuela também deixou muitos zoológicos sem verbas para a alimentação adequada dos bichos. Um zoo de Caracas, por exemplo, teve cerca de 50 animais mortos por inanição. Inanição é fome, no ano passado, segundo um líder sindical. O governo negou que os animais tivessem sido mortos de fome, insistindo que eles foram tratados como família. O caótico colapso no modelo econômico do país criou essa escassez crônica de alimentos, que deixou milhões de pessoas buscando por comida em qualquer lugar, incluindo latas de lixo. Essa reportagem aqui fala sobre roubo de animais em um zoológico, não é verdade? Na Venezuela. Venezuela é um país que sofre uma crítica situação econômica, tá bom? Onde realmente as pessoas passam fome, as pessoas têm dificuldade em conseguir dinheiro, a situação econômica é muito ruim. Mas o que eu quero que vocês percebam? Lembra aquelas perguntinhas básicas que eu disse logo no início do vídeo? Que uma reportagem, ela traz quem está falando nessa reportagem, sobre o que está falando, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e por quê. É isso que a gente vai encontrar dentro desse texto aqui agora. Por quê? Quem está falando dentro da reportagem? A polícia. A polícia disse que os 2 caititus. O que aconteceu aqui dentro dessa reportagem? Quem escreveu, o pessoal que foi lá e escreveu essa redação, fez o quê? Uma entrevista com a polícia a respeito do assunto. Essa é a principal diferença de uma reportagem para uma notícia. A notícia seria, portanto, só se eu contasse para você que o zoológico de Maracaibo foi assaltado, foi roubado e levaram animais. Isso seria notícia. Mas aqui dentro dessa reportagem houve uma investigação, onde quem foi investigado? A polícia foi lá e foi investigar esse crime e as pessoas foram lá e fizeram uma reportagem com a polícia para saber realmente o que estava acontecendo aqui dentro. Sobre o que trata essa reportagem? O roubo de animais de um zoológico, não é verdade? Quando isso aconteceu? Foi na data que foi publicado? Como é uma reportagem, ela não tem a necessidade de ter acontecido no mesmo momento. Lembra? Notícia conta pra gente algo que acabou de acontecer. Reportagem é uma investigação a respeito do assunto, portanto, vai levar mais tempo. Quer dizer que esse fato aconteceu 17 de agosto? Não, porque como nós percebemos aqui, a entrevista foi realizada numa quarta-feira, ou seja, existiu um tempo para que isso aqui, para que a polícia investigasse, para que essas pessoas fossem lá fazer a entrevista com a polícia, para se descobrir quando foi que o fato aconteceu. Então, sabemos que foi publicado 17 de agosto, mas essa notícia pode ter acontecido quando? Início de agosto, em julho, certo? Como isso aconteceu? Como que isso aqui está acontecendo? Tia, os ladrões estão indo lá e roubando os animais. Tá, isso é o que está acontecendo. Como aconteceu? A polícia conseguiu descobrir como que esses animais estão sendo roubados? O que eles estão fazendo? Não sabem, porque eles supomos que os animais tenham sido levados por quem tinha intenção de comê-los. Eles não sabem a forma como essas pessoas estão agindo para levar esses animais, tá bom? Onde isso ocorreu? Ocorreu em Maracaibo, não foi? Olha aqui, ó. Zoológico Metropolitano de Maracaibo, estado de Zulia, oeste da Venezuela, tá bom? E por que isso aconteceu? Supõe-se que os animais tenham sido levados por quem tinha intenção de comê-los, tá bom? Então, essa
é uma reportagem? É onde apresenta para você um fato e buscou-se todas as informações possíveis a respeito desse fato, tá bom? Agora eu vou dar o passo a passo para que você construa a sua reportagem, tá bom? Você vai escolher um tema. Escolha um tema que você saiba falar sobre ele, tá bom? Que tenha acontecido, que seja importante. Eu vou deixar esse tema livre para você, tá bom? Pesquise a respeito de algo que seja realmente importante se falar, que tenha acontecido recentemente, como por exemplo, o isolamento social que a gente está vivendo, ou algo importante que tenha acontecido no seu bairro, ou acontecido com a sua família, que você queira fazer uma reportagem sobre isso, tá bom? Eu vou te passar as questões passo a passo no caderno para que você realize essa reportagem. Então, meninos, chegou a vez de vocês praticarem esse gênero textual, reportagem. O que eu preciso que vocês façam? Escolham algo que tenha acontecido de relevante, de importante, seja com você, ou com a sua família, ou com alguém próximo a você, que mereça dar atenção a esse fato, tá? Que você possa criar uma reportagem em cima disso. Depois de escolhido esse fato que aconteceu, pode ter sido hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, ou pode ter sido até no mês anterior. Um fato que tenha relevância para você, tá bom? Depois de escolhido esse fato, vocês vão responder as questões, ou seja, nós vamos começar a ordenar o nosso texto. Você vai responder para mim algumas questões no seu caderno, como: com quem aconteceu, o que aconteceu, quando isso aconteceu, como se desenrolou toda essa história, onde aconteceu e por que isso tudo aconteceu, tá? Imprescindível, qual título você daria para sua reportagem? Depois de responder todas essas questões aqui, você já tem o roteiro de todo o seu texto, de toda a sua reportagem. Aí chegou a vez de produzi-la, tá bom? Depois de respondida todas essas perguntas, você vai juntá-las em um texto só para mim, tá bom? Esse texto precisa ter título. O meu está escrito a lápis, porque você vai escrever aí na sua redação título? Não. Você, no lugar onde está título, entre parênteses, você vai escrever o seu. Por quê? Toda reportagem precisa de um título. Todo texto tem título, tá? Lembrando que não se usa pontuação nos títulos, tá bom? Depois do título, pula 2 linhas, início da reportagem. Não esqueça do parágrafo, tá bom? Parágrafo de 2 dedos e inicia a sua reportagem. Junta todos esses fatos que você me contou em cada uma dessas respostas, você vai uni-los. Lembra que a gente já fez muito isso? Responder passo a passo as questões e depois juntá-las dentro de um parágrafo só. Quando você juntar todas essas informações, lembre-se da coesão, ou seja, os elementos precisam concordar entre si. Evita repetição de palavra, tá? Presta atenção nas pontuações, combinado? Coesão de ideias, tá certo? Terminou de escrever o seu texto, você vai ilustrar, porque uma reportagem é importante ter uma imagem que chame a atenção. Então, você vai ilustrar essa reportagem. Encerrou a atividade, você vai ou tirar a foto ou fazer um vídeo jornalístico para mim, onde você vai representar, você vai me contar, você vai apresentar essa reportagem. Combinado? Beijo e até a próxima aula.